Boa noite, gente. Tudo bom? Como estamos? Mais uma segunda-feira. Então é isso, gente. Hoje a gente vai ver sobre uma planta. Eu vou dar uma geral com vocês. Exatamente. Não deixem de mandar suas dúvidas. Giovana já está colocando aí no grupo para todo mundo. É, e sempre que a gente, né, tem esses encontros, eu também tenho uma troca. Acaba que eu acabo sorteando para um de vocês que estão assistindo as aulas virem ao escritório. E aqui eu também tenho uma troca. Eu passo a conhecer mais vocês, eu passo a entender um pouco do mercado de trabalho, o que que vocês estão, quais são as dúvidas que cada um tem. Isso para mim é muito rico, tá? Mas vamos lá. Eu vou dar o start, vou compartilhar aqui a minha tela para poder começar com vocês e apresentar a planta desse apartamento, né? E mostrar um pouco de como que a gente faz aqui dentro do escritório. Esse apartamento, ele é um apartamento em São Paulo. Eu sempre gosto de pontuar, né? A gente agora está trazendo para uma escala um pouco menor, né? Semana passada a gente viu sobre uma casa que tem uma dimensão, né, muito grande, muitos espaços que um apartamento, por exemplo, não tem. Então eu resolvi trazer esse projeto porque me ajuda muito a estar junto com vocês e explicar um pouco mais tecnicamente o que que a gente observa na hora que a gente está projetando um apartamento. Então vamos lá. A gente tem primeiro, né? Vocês viram que muitos dos apartamentos mais novos, a gente tem a porta do elevador saindo direto na sala. Então, a gente tem aqui ó, a porta do elevador nesse trecho. Coisas que eu gosto muito de lembrar. Eu vou dar aqui um zoom para vocês verem que até a botoeira do elevador, ó, tá marcada aqui do lado. Então, a gente é muito técnico. Se vocês olharem, ó, até o acabamento do inox do elevador, ele está marcado aqui. Então, a planta da Mai, ela é uma planta que a gente tem muita informação técnica nela, né? Ela não é uma planta com linhas. Ela é uma planta que é exatamente, principalmente porque a gente trabalha em BIM, a gente trabalha em ArchiCAD, e tudo que for previsto no apartamento já está aqui em andamento. Bom, para começar, o que que a gente fez, né? Esse é um apartamento grande, grande eu diria assim, ele tem em torno de uns 300 metros, e acho que 300 e pouquinho. E a construtora ela nos dava a opção de incorporar a varanda. Originalmente, isso aqui era uma varanda do apartamento. Então, a gente conseguiu incorporar essa varanda. A gente precisa sempre observar como são os fechamentos de esquadria. Opa! Como são os fechamentos de esquadria. Então, a gente precisa entender em quantas folhas esse apartamento vai ser fechado, qual que é a tipologia da esquadria, qual que é o perfil do montante. Então, se vocês olharem, ó, aproximando, aqui a gente tem o perfil do montante, tá? O tipo de guarda-corpo, esse guarda-corpo é um guarda-corpo metálico. Então você está vendo que aqui, ó, é exatamente todos os montantes do guarda-corpo, eles estão demarcados aqui. Então isso a gente considera de extrema importância o projeto ele ter a mesma aparência, né, do que a gente do que vai ser executado lá na frente. Esse é um prédio que ainda está construindo. Então a gente entrou em contato com a construtora e pegou todas as informações de tipologia de esquadria, de montante, de perfil, de tipo de acabamento. E aí, com isso, a gente consegue trazer para algo mais real, tá? Então, primeira coisa, a gente teve algumas. Como ele é um apartamento do zero que estava construindo, ele foi meio que entregue sem paredes, né? Então, a gente podia pegar a planta da construtora e fazer modificações dentro dela. E aí, com isso que a gente fez? A gente já foi abrindo o apartamento todo, então a gente não tem, nesse caso, uma planta de construir e demolir. Eu vou mostrar um outro projeto que a gente tem a planta de construir e demolir que vai facilitar para vocês. Que é muito importante nessa primeira apresentação trazer duas plantas. Uma que tenha a linha tracejada, mostrando todas as paredes que estão sendo demolidas, e o projeto final, que é o que vocês estão trabalhando para apresentar para o cliente. Tá? Primeiramente, o que a gente fez? Né? A gente setoriza os espaços, então eu gosto sempre de marcar os fluxos, então, os fluxos gerais desse apartamento, e aí, com base nisso, a gente livra os espaços que a gente não tem circulação para pontuar os mobiliários fixos e móveis. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é marcar as circulações dos bolsões que sobram. Tá? Então, exatamente desses bolsões que vão sobrando, a gente vem trazendo o nosso layout de acordo com as necessidades do cliente, com o que ele pediu para ser inserido nesse projeto.
Lembrando, sempre que a gente tiver um asterisco vermelho, são mobiliários existentes do cliente que está sendo aproveitado, então a gente gosta de trazer uma forma de marcação que faça com que isso fique visual, tá, para ele. Então a gente às vezes tem um quadro, uma luminária, uma abajur, uma coisa de piso mais robusta, um tapete. Então a gente teria, por exemplo, um asterisco vermelho aqui nesse tapete, indicando que é uma peça do cliente. Ele fica feliz de saber que você está aproveitando as peças dele, existe uma preocupação com isso. Então, a gente sempre marcou, tá? Mas vamos lá. Primeiro, nesse apartamento, essa adega, por exemplo, não existia, né? Então a gente criou a adega, ó. Então a gente cresceu essas paredes, aproveitou para trazer a adega, mesma coisa, ó, os montantes da adega estão aqui marcados, até a linha de revestimento interno ó, da adega já está aqui marcado dentro do projeto. E aí, claro, depois a gente vai evoluindo em 3D e aí isso vai ganhando, né, um corpo um pouco maior. Mas vamos então seguindo. A gente tem um trecho de estar, a gente vem com a mesa e uma coisa que é válido a gente sempre pontuar eu vejo muita mesa, às vezes, que as cadeiras não cabem na mesa. Então, é sempre importante você lembrar que a pessoa, confortavelmente, ela precisa de pelo menos uns 80 centímetros para ela estar sentada à mesa, para poder comer e não ficar aquela coisa com a asa fechada. Ou lembrar também que o tipo de cadeira que você usa, se é uma cadeira com braço ou sem braço, que ela ocupa mais ou menos lugar. Uma cadeira, às vezes, mais sequinha, você consegue acomodar melhor. Como a gente tem aqui uma mesa orgânica, é mais fácil porque o espaço entre as mesas ela sobra melhor, tá? Então, o espaço das cadeiras. Fato também que a gente precisa lembrar que existe uma base aqui, né? Então, eu vejo muitos arquitetos cometerem esse erro de você botar uma base muito robusta, ou não observar isso, e a cadeira, quando ela fecha aqui, por exemplo, a cadeira bater na base da mesa. Isso é um erro que é muito comum e eu acho importante todo mundo lembrar. Mas vamos lá, vamos seguindo. Eu vou partir aqui primeiro, né, vou dar uma sequência aqui na sala, para a gente ir lembrando todos os pontos. Então, marcação de televisão, então a gente sempre faz isso em planta. Eu gosto muito de lembrar da parte de equipamentos, né? Esse cliente pediu, essa varanda foi mantida, né? Essa aqui a gente não pode incorporar no prédio, então essa varanda foi mantida. A gente tem aqui, ó, projeção do cortineiro, então eu já tenho espaço que essa cortina vai ocupar. Esse apartamento é num andar alto, então você tem uma vidraça muito grande, piso-teto, você tem uma incidência solar muito grande. Então, possivelmente, a gente vai botar aqui uma cortina um pouco mais leve, tá? Por mais que você tenha uma televisão, a gente não está prevendo aqui um trecho de um blackout que vai escurecer totalmente essa sala, tá? A gente tem uma luz entrando, mas num tecido não tão fechado, tá? Quando a gente vai para fora, é sempre importante lembrar como que essas esquadrias vão ficar abertas, né? Então, a partir do momento que a gente abre essas esquadrias, ó, elas vão estar todas recolhidas aqui. Uma coisa que é importante todo mundo lembrar é que cada folha dessa aqui, deixa eu diminuir um pouco minha linha, cada folha dessa costuma girar em torno de 5 centímetros. Quando você desenha ela em planta baixa, o espaço de uma folha somado com o espaço entre elas para poder abrir, a gente sempre contabiliza 5 centímetros, tá? Nesse caso, como não é uma construção, uma casa do zero, que a gente usa sempre os 5, eu preciso ir na construtora e pegar a tipologia de esquadria que eles estão especificando para esse projeto, para a gente conseguir inserir. Então a gente sabe que quando essas esquadrias estiverem abertas, vamos lá, quando essas esquadrias estiverem abertas, elas vão ocupar exatamente esse trecho aqui, ó. Tá? Então o trilho vai estar presente em todo esse trecho. Eu tenho uma esquadria, eu tenho uma segunda esquadria aqui, e elas acabam ficando um pouquinho para fora, né? Então a gente sabe que o trecho de circulação vai ser exatamente esse. A gente trouxe um banco, né? O cliente queria muito ter essa coisa de um lounge, um conversation. Então, isso é uma coisa que a gente faz muito quando a gente tem espaços pequenos de circulação, né? A gente sabe que acaba que o cliente em uso junta essas mesas e faz com que isso vire uma roda única. Então, é muito capaz que com o uso ele vai juntar aqui essa mesinha e aí ele acaba inserindo as cadeiras aqui, fazendo uma roda única de conversa. Mas para a representação de layout, a gente acaba botando elas separadas, tá? Vou dar um zoom agora para vocês entenderem que aqui a gente tem uma churrasqueira que o cliente pediu, e aí a gente tem um problema, né? Porque aqui eu tenho a incidência de sol, chuva, tá? E a gente conversou muito com esse cliente porque ele queria uma adega aqui e ele queria uma churrasqueira. Você vê que o espaço está quase milimétrico, né? Até a própria cuba, você tá vendo?
a gente coloca a projeção do espaço que essa cuba ocupa por dentro para não topar num montante da marcenaria, em alguma coisa do tipo. Aí seguindo, então essa churrasqueira, a gente sabe que ela tem uma tampa, né? E a gente precisa proteger isso aqui. Então a gente conversou com o cliente que a gente precisa colocar uma capa nesse trecho, nesse conjunto todo, exatamente por uma incidência de sol, de chuva, para não estragar o equipamento. E a gente usou um armário aqui embaixo, de alumínio, porque aí a gente teria menos problema com possivelmente uma água que viesse por baixo aqui, né? Uma chuva que às vezes molhasse mais para baixo, a gente, além de botar uma capa nessa bancada, a gente já fez a previsão de ter o armário que fosse de ripado de alumínio. Então, eu acho que é importante, o bom arquiteto, ele pensa no uso das coisas, no uso do espaço, no encaixe das peças. Então, a nossa planta, ela traduz muito o que é um bom trabalho, um bom projeto, que todas a função do apartamento está sendo pensado para isso, tá? Com relação ao layout, a gente tem aqui um trecho que ficou de uma sala, o cliente queria muito esse espaço, ele recebe bastante, então a gente meio que seccionou a sala em alguns ambientes. Então a gente tem uma sala de estar, primeiro, né, que fica uma coisa que é mais voltada para a adega. A gente tem um trecho do estar que funciona nessa região, então a gente criou meio que uma passagem, como se fosse uma coisa meio de receber, e a gente traz uma sala de televisão porque eles queriam muito aos finais de semana estarem aqui curtindo e precisavam de ter um espaço que fosse de unir a família, né? Então eles são um casal, a gente tem um filho também que vai morar aqui nessa casa. Vocês vão ver que a gente tinha 3 quartos e a gente fez só 2 quartos nesse apartamento. Então a gente conseguiu aproveitar um pouco mais a área de um dos quartos para ampliar o quarto do casal, tá? Vamos seguindo. Eu vou passar primeiro aqui para a cozinha para eu explicar algumas coisas que a gente traz como referências e uso do espaço. Então, primeiro esse casal queria muito ter a cozinha aberta para a sala. Eles cozinham, então eles gostam muito das coisas do receber. Você precisa sempre se preocupar, porque a casa, quando ela tem essas portas de correr, acaba que a cozinha fica toda aberta. Então você tem aquelas situações de uma panela de pressão ligada, né? Então, vamos lá. Você tem uma panela de pressão ligada aqui no fogão. E aí tem alguém assistindo televisão aqui na sala, acaba que o barulho, ele passa, o cheiro passa. Então eu sempre gosto de prever, e explicar como que funciona a dinâmica de vocês. Como que é o uso dos espaços? Porque às vezes a gente tem uma família, hoje à tarde atendi um cliente e apresentei um primeiro estudo de um apartamento lá no Noroeste. E aí esse casal é um casal que a filha tem 13 anos mais ou menos. Ela entra no colégio, sei lá, 8h30 da manhã, 8 da manhã, e ela sai às 16 horas. Então ela almoça no colégio. Esse casal não tem rotina de comida em casa. Então eles só vão usar a cozinha dele durante a semana no final do dia. Então, aquela coisa meio da família estar ali, se reunir. Então, é até bacana ser essa porta abrindo, porque eles conseguem interagir um pouco melhor e usar o espaço de uma maneira que seja mais integrada. Então, é importante vocês pegarem as informações do cliente para passar a informação do uso desse espaço e o cliente ficar mais confortável. E depois, realmente, né, não ter um problema durante o uso, ele ficar um pouco chateado porque algo não está funcionando. Então, toda vez que algum cliente me pede uma integração de espaços, eu avalio isso. O que que a gente fez nesse apartamento, tá? Essa cozinha ela não abria. Essa cozinha, inclusive, a parede original dela, ela era uma parede aqui, ó, tá? Ela era exatamente nesse trecho. O que que a gente resolveu fazer? Para abrir a cozinha inteira, a gente criou uma parede dupla. Então, essa porta, quando ela estiver aberta, ela vai se recolher aqui. E é uma coisa que a cliente queria, eram essas banquetas. Porque ela falou, Arnaldo, eu tenho o costume de da gente sempre fazer as refeições nessa bancada. Um tá dentro cozinhando, fazendo um café da manhã e o outro tá sentado junto. A gente está lendo o jornal, a gente está discutindo sobre alguma coisa, né? A esposa ela é jornalista. Então, a gente fez essas banquetas de uma forma que quando essas portas estiverem fechadas, elas podem estar recolhidas aqui embaixo, ó. Então você está vendo que até a projeção do recuo da bancada, a gente já marcou para poder explicar para essa cliente que quando essa porta estiver fechada, essas banquetas cabem aqui dentro, tá? Então é uma coisa que a gente se atentou. Outra coisa, ela tem uma cervejeira
que ela usa e ela já usa hoje na cozinha dela. Então a gente trouxe informando para ela que essa cervejeira vai estar exatamente nesse canto do armário. Aqui na Maia a gente não gosta de partir o armário em dois. Então, quanto mais a gente conseguir colocar nos cantos esses equipamentos, o armário começa daqui para frente. E aí você não tem aquele problema da coisa estar ali meio partida e gerando um efeito visual seccionado, tá? Vamos lá. Então, seguindo, tudo que a gente tem aéreo, a gente já traz aqui, ó, para informar que possivelmente a gente tem algum armário que esteja ocorrendo ali em cima, projeção de uma prateleira. Então, aqui no caso, a gente tem, ó, a projeção do armário, que interrompe na coifa, tá? E a gente tem uma projeção de umas prateleirinhas de porta-tempero, de coisas que estão ali abaixo do armário, exatamente em frente a essa bancada. Quando a gente vai na sequência, a gente sempre pontua, né, o lixo, se o cliente quer ou não o lixo de bancada, máquina de lavar louça, então todos esses equipamentos aqui, ó, fogão, a cervejeira que ela já tem o hábito de usar na cozinha dela, a máquina de lavar louça, a geladeira, a torre de forno, tudo isso foram equipamentos já escolhidos por essa cliente e ela passou a lista de informações para nós. Então, a gente entra no fornecedor, entende como é que é a ventilação desse equipamento. A geladeira, por exemplo, ó, a gente tem aqui o nicho dessa geladeira, tá? A gente tem o espaço de ventilação dela, que esse equipamento precisa, é importantíssimo você olhar no fornecedor o nicho desse equipamento. E aquilo que eu falei sempre, né? A geladeira, para você conseguir fazer com que ela abra a porta e saia a gaveta de dentro, você tem que prever que essa porta possa ficar solta e abrir normalmente. Eu falei na última aula, e uma das pessoas que comentou fez uma pergunta sobre esse espaçamento, agora eu vou contar, tá? Aqui, ó, em média, você precisa pelo menos de 17 a 20 centímetros para essa porta poder abrir e a gaveta que está aqui dentro sair. Principalmente, ó, porque nas gavetas você tem aqueles suportes para coisas na porta, e aí, com isso, essa gaveta, na hora de sair, ela bate aqui. Por isso que você tem que abrir mais a porta para poder a gaveta sair, tá bom? Vou apagar aqui. Então, seguindo. A gente tem, então, toda a parte de marcenaria, você já precisa lembrar, ó, isso aqui vai ser louça da diária, isso aqui vai ser sua dispensa. Então, é muito importante meio que ir setorizando na hora que você explica para o cliente o que que ele vai guardar e fazer com que ele comece a imaginar os espaços. O que que eu posso inserir onde para eu conseguir fazer com que o uso dessa cozinha seja funcional, tá? Vamos seguir agora, a gente vai passar aqui para a área de serviço. Na área de serviço, coisas que a gente precisa lembrar sempre do lixo, eu vejo muito esquecimento em relação a isso. Alguns desses lixos eles são partidos, então você tem parte de lixo seco, lixo orgânico, ou se você vai trabalhar com dois. Nesse apartamento a gente tem também, então são duas máquinas, tá? Um tanque, sempre a gente marca o rebaixo de área molhada, tá? O rebaixo já tem exatamente os 4 centímetros que a gente usa. Então aqui, ó, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. Por que que isso é interessante? Porque se fosse uma torneira de bancada, você ia ver que aqui, por exemplo, não cabia a torneira. Porque ela ia pegar exatamente no meio da área de rebaixo. Então, por isso que algumas coisas são importantes que elas já venham na planta, porque com a evolução do seu time fazendo aquele projeto em 3 dimensões, se você fizer uma planta bem feita e com todos esses detalhes informativos, você minimiza muito os erros lá na frente. Então, ou seja, é como se você investisse mais tempo agora na hora da execução da planta para que essas informações técnicas elas já surjam lá na frente na hora do 3D, tá bom? Aqui a gente tem o varal, né? Então o varal já está demarcado exatamente aqui em cima. Então a gente tem tanto projeção de máquina quanto projeção de varal. Algumas vezes, inclusive, quando a gente está com o cliente, eu vou limpando a planta assim, ó, quando eu vou apresentando, eu espelho o iPad e espelhando o iPad, eu vou desenhando na televisão e o cliente vai vendo, desenhando na tela, isso já vai aparecendo no iPad. Ops, eu vou desenhando no iPad, isso já vai aparecendo na televisão. Então, quando eu limpo, ó, o cliente vê exatamente a área de bancada livre que ele tem, né? Então, essa aqui é a área de bancada dele e eu já informo, ó, até a parte de varal, tudo isso, a gente já está contemplado. Coisas que a gente não conseguiu colocar nesse apartamento, e é importante você lembrar o cliente. Aqui no caso, ó, é o varal de piso. Por que que é o varal de piso?
ele serve muito para você poder estender o lençol e ele ficar, né, ou seja, não ficar lambendo a bancada. Aqui, ó, o varal que a gente tem, ele só pode ser, a gente tem que dobrar a roupa para poder estender, tá? Então, eu acho que essas informações elas são muito importantes de o tempo todo você estar relembrando o cliente sobre isso, tá? Até o quarto de serviço, a gente já tem aqui, a gente tem um baú ó, exatamente na frente da cama, então a gente já bota que isso aqui tem um trecho de abertura. Eu sei que aqui vai ter uma persiana, ó, e para essa persiana não ficar em cima da pessoa que está dormindo, a gente já deixa um recuo nessa marcenaria para isso já servir como um apoio lateral, mas essa cortina ela não está em cima da cama, do travesseiro da pessoa. Ela está exatamente um espaço definido para que ela ocupe o ambiente, certo? Bom, vamos lá. Seguindo, quando a gente não mexe em algum ambiente, principalmente aqui nesse trecho de hall, enfim, a gente sempre marca como ambiente não modificado. Então a gente faz essa achura para poder o cliente entender, né? Às vezes tem alguns banheiros que a gente não muda. Então quando a gente não muda o banheiro, a gente também marca aqui os revestimentos, né? E aí o layout ele não aparece. Tá? Então isso eu acho importante cada um ter a sua forma de apresentar e de inserir as informações. E aí você cria uma planta modelo e todo o seu time vai sempre seguir aquele modelo quando for fazer outras plantas e gerar outros projetos. Vamos lá, seguindo. Agora eu vou caminhar para a parte íntima, tá? Quando a gente vai para a parte íntima, e nesse projeto vocês vão ver, isso aqui era o seguinte, ó. Aqui era um quarto, né? Então, o primeiro quarto, ele ocupava exatamente essa área, tá? E aí a gente fez o seguinte, como ela só tem um filho e ela tinha uma necessidade de um closet bem maior para ela, o que que a gente resolveu fazer? Nós resolvemos criar, então a parede original desse quarto estava fazendo isso aqui, ó. E a gente estava achando que estava muito apertado. Então o que que a gente fez? A gente arredondou essa parede para melhorar essa circulação aqui, ó, tá? E todo esse trecho virou o quarto do casal. Então, eles passaram a ter, né, para eles, todo esse trecho, né, de quarto. Uma coisa que eu acho importante fazer, quando você cria uma planta, principalmente do zero, os espaços eles têm que ter uma hierarquia de tamanho, né? Não adianta a gente criar uma cozinha gigantesca e criar, tipo, uma sala muito pequena. Então, tem que existir uma hierarquia. Nesse apartamento, é nítido que a sala é um espaço muito mais amplo, né? Então, os quartos, inclusive, originais do apartamento, são quartos menores. E, inclusive, o que que a gente fez? Nesse projeto aqui, ó, a parede, ela era exatamente nesse trecho. A parede que dividia os dois quartos, ela era nesse trecho. Eu vou até retroagir, ó. Esse quarto, ele era assim, ó. Eu acabei de lembrar que esse projeto original, ele era assim, ó. Então, aqui você entrava para um quarto, aqui você entrava para outro quarto. Opa, deixa eu voltar aqui. Vou apagar, que eu acho que vai ficar mais fácil vocês verem. Então, eu entrava para um quarto, aqui a gente entrava para um outro quarto. Vamos lá, apagando aqui, para ficar mais fácil todo mundo entender. Então, aqui a gente entrava pro outro quarto, tá? E aí a gente tinha aqui, isso na planta original da construtora, tá? E aí aqui a gente tinha a entrada do quarto de casal. Eu só não me lembro, eu acho que ela era aqui, ó. Ela era exatamente aqui, aqui fechava uma parede. Então, o quarto do casal já era bem maior, a gente tinha dois quartos que tinham tamanhos iguais. Então, esse X aqui, ó, era X e X. O que que a gente resolveu fazer? A gente resolveu aumentar um pouco o quarto do filho dela, e fazer esse trecho de closet, que seria o closet dela. Então a gente, né, renomeou aqui os espaços, chegamos até o limite da esquadria. Então, vamos lá. A gente chegou até o limite dessa esquadria desse apartamento. E aí, com isso, aqui, ó, a gente chegou até o limite da esquadria para conseguir fazer isso. A gente está fechando a esquadria, então a gente tem um gesso acartonado que está aqui. Normalmente a gente bota uma película na janela para de fora ninguém tá vendo. E a gente vem com um fechamento para proteção dessa marcenaria, tá? Aí, por conta disso, a gente resolveu arredondar essa parede para melhorar essa circulação. Vocês estão vendo tudo que a gente tem no projeto? Ó, aqui a gente tem os cabides que a gente já está prevendo que seja um cabideiro para ela. Aqui a gente tem o apoio de um puff para ela poder pegar um sapato, calçar, tá? Eu gosto muito de passar para cliente uma pergunta que eu faço: quantos metros lineares de armário você precisa?
porque é isso aqui, ó, que você precisa passar para sua cliente, quanto tem o X, o Y e o Z. Porque ela tem que entender que quando ela mudar para cá, ela precisa encaixar as roupas dela. Então, se o espaço estiver muito restrito, se o espaço estiver muito apertado, ela já fica ciente. Então, o que a gente fez? A gente trouxe uma grande área de closet, tanto para ele quanto para ela. Basicamente, o que a gente fez, tá? Esse armário aqui, ó, ficou ele, tá? Esse armário aqui, deixa eu ver, ficou ela. Deixa eu ver como é que eu vou marcar para todo mundo ver. Aqui, ó. Então, esse trecho aqui ficou para ela e esse trecho aqui ficou para ela, tá? Esse armário aqui ficou para ele e esse aqui alto eles dividem. Então, ficou meio a meio, tá? Então, eu acho importante sempre ir setorizando e passando quantos metros lineares eles têm de armário, porque não tem nada pior do que você, né, mudar e as coisas não caberem dentro do espaço. Então, isso é uma coisa que a gente sempre pergunta. Vamos dar um zoom, vamos entrar aqui de novo no quarto. Aqui a gente traz, né, um módulo que a gente criou, que tem um certo de um rebaixo, né, uma mudança de material ali. E foi muito importante aqui a gente pontuar que as mesas de cabeceira eram mesas pequenas. A gente sempre deixa o espaço. Eu falei quando a gente corrigiu outra planta, não sei se todo mundo que está aqui hoje estava também na outra aula, mas olha, eu deixo o espaço da coxa, tá vendo? Então a coxa da cama, ela ocupa um certo espaço ali no projeto, então a gente sempre deixa esse trecho demarcado. Cabeceira, painel, se isso aqui tem quatro, se isso tem 15, se vai ter cinco. A gente tem que marcar uma espessura, porque os materiais eles precisam, principalmente se a gente tem uma área restrita aqui na frente, ó. Foi por isso que a gente não fez uma cabeceira mais profunda, foi exatamente por conta dessa circulação que já está um pouco atravancada. Cortineiro, ó. Então a gente vem marcando o cortineiro. Esses cortineiros eles precisam ser de 20, tá? Então a gente tem que trazer aqui, ó, 20 centímetros, porque isso faz com que você possa botar ali um blackout e uma cortina. Se você fosse fazer um cortineiro iluminado, eu precisava fazer com que esse cortineiro aqui, ó, fosse maior, porque senão a luz não vaza. Se esse cortineiro fosse maior, o que que ia acontecer? Esse móvel ele não podia ir até o final, né? Óbvio, a gente não pode fazer a cortina na frente do móvel, senão o móvel depois não abre a porta. Eu vejo muito erro assim de profissionais, tá? Mas se fosse um cortineiro iluminado, eu precisaria inclusive reduzir o tamanho dessas mesinhas. Como essa parede já é muito estreita, a gente resolveu não botar cortineiro iluminado. Então você tem que lembrar lá na loja de iluminação, senão a luz não vaza. E aí fica assim, uma frechinha de luz só, lava a cortina lá no topo, mas não funciona como luz geral. E muitas das lojas inserem esse cortineiro iluminado para ser uma luz geral do ambiente, tá? Vamos lá, seguindo. Aqui a gente fez um apoio, porque aqui é onde a gente resolveu colocar o look do dia. Então, essa cliente é super vaidosa, então a gente fez um cantinho aqui do look do dia, tem uma prateleirinha, né, que ela pontuou ali uns acessórios que ela possa usar também. E aí a gente entra no banheiro. Banheiro, mesma coisa, gente, ó, lixeira, ducha higiênica, papeleira, ducha manual, chuveiro, tudo que a gente insere, aqui a gente resolveu fazer, ó, umas prateleirinhas para serem de shampoo, né? O nicho, em vez da gente cavar o nicho, a gente veio com ele externo. Muito importante você prever todo o uso de todos esses espaços, né? O box, como é que essa porta corre? Ela está correndo pelo meio. Onde é que vai ter o tapete? Ó, o tapete é uma coisa que eu não marco, mas eu sempre, durante a reunião, eu pontuo. Que o tapete ele não pode ficar ali solto no banheiro, né? Você pisando, chutando ele. Então, você tem que estar com ele previsto dentro do espaço. Aqui a gente tem um espelho, ó, cavado na parede. Esse espelho ele serve como um armário também alto. Então, todos esses pontos é muito importante que a gente lembre na hora que a gente estiver desenvolvendo um projeto e uma planta para apresentar ao cliente. Então, eu espero que a partir de hoje vocês não vão fazer isso, que é exatamente colocar o que vocês precisam, colocar o que vocês precisam lembrar e não fazer uma planta que seja só uma linha, né? O box ele não é uma linha, ele tem uma espessura de vidro. Você precisa fazer com que isso seja marcado. Ô, Marcela, eu vou parar de espelhar aqui e aí eu vou pedir para você espelhar o checklist, só para você passar aí um pouquinho, para os meninos conseguirem dar uma olhada e. Opa, deixa eu parar aqui meu compartilhamento. Pronto. Marcela, espelha para gente os meninos verem o checklist do Bitrix quando a gente tem um apartamento e muitos dos pontos que a gente precisa lembrar
de inserir na nossa planta, né? Então você tem aí uma série de informações gerais. Pode rolar aí, Marcelo. Você tem informações gerais, você tem informações específicas, gerais do apartamento, né? É, atenção, locação de pilares e vigas existentes, isso a gente vê muito acontecer. Então, na nossa planta, a gente marca numa chura um pouco mais escura, né? Para não acontecer de você inserir ali uma torneira, inserir alguma coisa, querer fazer uma abertura de um nicho e você realmente não poder, tá? Pode rolar, vamos passar só uma coisa meio, né, itens gerais aí, depois a gente vem, ó, ambientes, por exemplo, de serviço, verificar dimensões dos elementos do ambiente abaixo no arquivo. Então, tanque, varal para roupas, lixeira de piso, ralo, são informações que elas precisam estar na planta e desde o início. Então, é muito importante que cada um de vocês crie o seu checklist de conferência porque você pega exatamente os itens que todo mundo esquece, e quanto mais vocês se empenharem de fazer uma planta bem feita e técnica, né? Eu ia ficar assim, muito feliz se eu conseguisse olhar projetos dos arquitetos e ver muita informação técnica nessa planta. Porque aí, na sequência, quando esse projeto é desenvolvido em 3D, você tem um fluxo de trabalho muito mais fácil, né? Porque muitas das informações já foram inseridas ali desde a base, tá? Rola um pouquinho até o final, Marcelo, só para vocês verem. Então a gente separa em cozinha, aí a gente vem em ambientes sociais, se a gente tem algum bar, se a gente tem, né, a gente vem passando por alguns espaços de despensa, lembrar sempre de ar-condicionado, tapete, cortina, coisas que vão sendo esquecidas ao longo do tempo. Às vezes no escritório você tem alguma impressora, né, isso você precisa lembrar. É, então, vai lá, home, piscina, quando aplicável, então a gente sempre bota assim, quando aplicável. Quando alguma coisa que as pessoas costumam esquecer muito, ó, sauna, por exemplo, aí, Marcelo, deixa na sauna. Coisa que as pessoas costumam esquecer muito, a gente bota um símbolo chamando a atenção. Muita sauna era feita no escritório e os meninos esqueciam de botar o motor da sauna. Então a gente botou, gente, isso tem que entrar no checklist de uma maneira que a pessoa realmente não vai esquecer. O chuveiro da sauna, o ralo da sauna. Então, as informações que vocês mais esquecem, lembrem de botar um asterisco, um símbolo, alguma coisa que chame a atenção, tá bom? Marcela, pode parar aí já. Eu vou voltar aqui agora pro meu compartilhamento. Vou voltar para a planta, tá? A gente tem aqui mais alguns ambientes para a gente poder voltar neles. Então, banheiro a gente já exauriu, tá? A gente já cumpriu aqui o que a gente tinha para inserir. Lembra do uso, tá, gente? Parou do lado de fora, abriu o box, ligou o chuveiro, onde é que tá a toalha? Isso tudo é importante de você explicar quando estiver apresentando o projeto para o cliente, tá? Aqui dentro, deixa eu já até fazer isso aqui, ó. Aqui dentro, exatamente onde a gente está pontuando, o banheiro ficou como eles dividiram, né? Então ficou o banheiro para um banheiro para o outro. A gente até queria muito que ela ficasse com esse banheiro, né? Porque o banheiro dela ficaria mais próximo do closet. Mas como o outro banheiro era maior, eles se organizaram aí e aí ela ficou com um banheiro maior e aí esse banheiro aqui ficou pro marido dela, tá? Então, seguindo, a gente vai agora lá pro quarto do filho. Então, no quarto do filho, é, a gente tem, né, todas as informações. Essa cama encosta na parede. Então, se a cama encosta na parede da janela, a gente precisa prever ó, uma base, porque essa base é exatamente que vai receber a cortina e o blackout, para essa cortina não ficar lambendo a pessoa quando a pessoa estiver dormindo, tá? Então, acho que é importante a gente lembrar de essas projeções, né, do que vem de cima para baixo, como que a gente faz para isso funcionar. Então, coisas, por exemplo, que muita gente não repara, tá? Vou passar aqui para o banheiro. Então, bacia sanitária. Por que que a gente insere o lixinho aqui do lado? Porque senão depois o lixo não cabe. Aí o lixo vai ficar aqui, ó, bem na frente. Então, essas construtoras, inclusive algumas, fazem os espaços muito restritos. Então, a gente sempre gosta de pontuar para entender que é aquilo que vai funcionar. E esse lixinho é o lixinho que a gente usa da Valve, é um lixo bem pequeno, ele é ele é cilíndrico e ele é super pequenininho. Você vê que ele praticamente, ó, quase encosta no armário e quase encosta na bacia. Ducha manual. Então, por exemplo, muitas das pessoas, elas são destras. Então, na hora de você usar a duchinha manual, é com a mão direita que você usa. Então, a duchinha, ó, ela sempre precisa estar desse lado. A menos que o seu cliente te fale que ele é canhoto. E aí você pode botar a duchinha do outro lado, tá? Bom, acho que aqui banheiro, né, um padrão mais simples, ou seja, um padrão mais convencional, né, de bacia, de pia, bacia e chuveiro.
Então, acho que é mais fácil da gente contemplar aqui. Então, quartos, a gente já está prevendo, ó, que esse armário é um armário com porta de giro. Então, a gente já marca isso aqui em planta, tá? Depois, é mais fácil da sua equipe conseguir projetar, porque está mais aqui meio caminho andado, né? Você já está com o projeto mais ou menos pensado, então é mais fácil você fazer. Coisas que a gente faz também, ó. Aqui, isso aqui é uma gavetinha, na verdade é uma tampinha, e essa tampa é onde a gente bota as tomadas. Então, elas saem todas do campo de visão e elas entram todas para dentro dessas portinhas. E aí você tem que fazer um dimensionamento, fazer um corte aqui disso. Você tem que fazer um dimensionamento que quando você tem aqui o tampo dessa bancada, e aí você tem, sei lá, a frente da gaveta transpassando aqui, tá? E aí você tem aqui, ó, a parede. O que que normalmente a gente faz? A gente insere aqui no final, ó, esse espaço, onde aqui abre uma portinha e aqui estão as tomadas. Então você tem que dimensionar para vocês, porque de onde você tem o plug, a tomada, o plug, por exemplo, do carregador, ó, ele tem que caber aqui dentro, inclusive com o cabo, né? O cabo vai sair e aí essa tampinha precisa fechar e aí você tem que considerar essas dimensões. Então, no caso, essa gaveta aqui, ó, ela é uma gaveta menos profunda por conta disso. Então, em planta, a gente já está com isso demarcado. Diferente do quarto dela, ó. Como o dela é muito pequeno, a gente não fez esse sistema. Essas mesinhas laterais, elas são móveis soltos, não são móveis sob medida, com esse mesmo sistema que a gente fez aqui do acesso para as tomadas, tá? Então é aqui, ó, onde a gente tem uma gaveta que vai abrir, tá? E aí é aqui que a gente já está prevendo esse espaço. Bom, por fim, a gente tem aqui o lavabo, né? Então, modelo de torneira é muito importante. Eu vejo muito arquiteto errar, porque faz o seguinte, ó, bota a cuba, tá? Desenha aqui a cuba. E aí, quando desenha a cuba, bota uma torneira, que a torneira morre aqui, ó. Ela é uma torneira curta. E aí, quando você vai lavar a mão, a água, ela cai aqui, ó, nessa região. Então, uma das coisas que a gente sempre faz aqui na MAI é lembrar que a água precisa cair no eixo do ralo, né? Quanto mais ela cair mais para o eixo do ralo ou mais para o meio da cuba, o seu uso é um uso muito melhor. Então, aqui a gente tem o comando de abertura da lateral e daqui a gente está vindo com a torneira, ou seja, a gente consegue ter um uso muito melhor. Você não vai ficar molhando toda essa região. Então, até isso a gente lembra de observar quando a gente está projetando, tá? Então, essa bancada é uma bancada que ela já está aqui, ó, com uma previsão dela ser toda ripada à frente dela. Então, isso tudo já está demarcado em planta. Outra coisa, portal. A gente usa sempre as portas sem alisar. Se vocês olharem, todas as nossas portas já estão com o portal desenhado. Como a gente trabalha em BIM, a gente vai uma vez lá, coloca, desenha a nossa porta no nosso padrão, né? E aí isso vem só para ser inserido no projeto. Olha lá mais uma vez, ó. Papeleira, opa, papeleira, lixeira. Em lavabo a gente não coloca ducha manual. É uma coisa que a gente adotou como postura. A gente sempre informa o cliente, pode ser que ele queira, né, ainda assim utilizar, mas a gente nunca sugere. Tanto é que não tem nem aqui no na nossa planta baixa. Não está demarcado. Certo? Bom, eu acho que eu consegui passar por uma planta toda e ir explicando para vocês o que que eu acho importante que seja observado quando vocês estão desenhando, né? Se alguém tiver aí, quiser participar e quiser enviar uma planta para a gente, quiser que a gente faça uma correção, eu gostaria muito de saber se na próxima aula, se a gente conseguir que alguém envie para a gente, eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma correção ao vivo de uma planta de alguém, né? E claro, fica a critério de vocês. Eu acho super válido, né? Se alguém quiser dar a cara a tapa aí para poder participar, eu faço a correção da planta inteira. Eu acho que é válido. A coisa, quando a gente usa coisa prática, ela ajuda muito a conseguir ajudar a gente a entender, né? A enxergar um pouco melhor. O trabalho prático, ele é muito mais fácil. Eu mostrei aqui uma planta nossa, né? Um trabalho que a gente executou, um trabalho que a gente fez. É mais fácil você, quando você tem um projeto já pronto,
Eu acho que é até mais difícil de você entender quando você pega uma planta que não está perfeita, você vai corrigindo ela, ajuda muito. Então, se alguém quiser escrever seu projeto aí, tá? O Marcelo e Giovana, dá uma olhada aí no chat, ou então depois, se alguém quiser fazer um contato com as meninas, da gente conseguir corrigir essa planta. Bom, estamos chegando aqui já ao fim, né? Hoje a gente fez a correção de uma planta baixa de um apartamento que tem uma dimensão menor. Se alguém que está aí quiser participar, tirar uma dúvida ou escrever alguma coisa no chat, eu tiro a dúvida aqui ao vivo, ou a gente espera aí depois, no segundo momento. Ó, a Carol escreveu aí. Boa noite, Carol, tudo bom? Tem algumas perguntas. Beleza, Carol. Então vamos lá, vou abrir para suas perguntas para a gente conseguir esclarecer. Gente, meu cabelo hoje está parecendo o cabelo da Cassandra do Sai de Baixo, né? Lembra o cabelo da Cassandra? Ele era bem alto aqui, eu tô me achando a Cassandra. Vamos lá, Carol. Manda bala aí nas suas perguntas. O que que você tem de dúvida para poder eu lhe ajudar? Tô... Peraí. Como funciona quando um apartamento que você não tem planta, que eu não tenho planta? O que que a gente faz, tá? Primeira coisa. A gente usa um escaneamento digital. Então, a gente hoje em dia, eu não levo trena no imóvel para ficar puxando e medir todo o espaço. A gente sempre faz um escaneamento digital, então, é uma empresa terceirizada. Todas as vezes que eu fecho um projeto, eu já informo que tem uma empresa terceirizada, que custa mais ou menos tanto. Então, você tem que entrar em contato com essa empresa antes, entender quanto que ela cobra, quanto custa esses valores, para você já passar para o seu cliente. Tá? Não adianta você fechar um projeto e depois falar assim, ó, é o seguinte, cliente, você vai ter que gastar tanto para poder fazer um escaneamento digital. Então, eu acho que realmente é muito chato isso. Então, as informações têm que ser passadas desde a base, desde o início. Então, eu faço isso. Esse prédio em específico é um prédio um pouco atípico, porque ele está construindo, ele está sendo levantado ainda. Então, a gente precisou se basear pela planta da construtora, informando ao cliente que quando esse apartamento estivesse pronto, a gente ia precisar fazer um escaneamento digital para conferir medida e possivelmente a gente ia ter que fazer um ajuste de projeto. Então, esse é um cliente que nos procurou bem antes para poder a gente tirar essas dúvidas todas, tá? E conseguir, claro, né, executar o projeto e ele ficar bem tranquilo. Inclusive, porque muitas das construtoras que estão subindo o prédio, eles te permitem fazer modificações na planta. Então, a gente deu um start para esse cliente, para a gente já ter um layout dessa planta, passar para a construtora um construir e demolir, e aí dali a gente seguir para o projeto com 3D, tá certo? Sua próxima dúvida era, muda alguma etapa? Eu não consegui entender muito o muda alguma etapa. Dentro do nosso fluxo, eu acho que você tem que entender que no início você tem que prever um espaço de tempo, um lapso de tempo, para você conseguir medir esse apartamento todo. Tá? Então, antigamente a gente botava um tempo de levantamento de dados no início muito maior do que a gente bota hoje, tá bom? Vê se eu respondi sua dúvida, senão você complementa aí no chat, tá bom? A Ana Carolina está perguntando aqui. Boa noite. Ainda faço plantas sem BIM, mas quero migrar. O 3D é gerado assim que vocês criam a planta no ArchiCAD? É o seguinte, em BIM você não desenha em 2D, você desenha em 3D. Então tudo que você vê aqui na nossa planta já é um volume. Isso é um volume. Tanto é que facilita muito para você minimizar erros, tá? Então, quando você vê, vou compartilhar a tela de novo, tá? Eu vou tentar te explicar aqui de uma maneira mais prática. Vou iniciar a transmissão. Ok, deixa eu voltar aqui para o PDF. Ô, Ana, quando você vai olhar minha bancada, tá? Do lavabo, ó. Eu vou aproximar. Você tá vendo que ela tá toda seccionada, né? Isso aqui é um ripado, ó. Isso aqui é um ripado, tá vendo? São vários, é um ripadinho de fora a fora. O que que é isso? A gente tem no escritório já parametrizado um material que chama-se ripado. Então, quando você clica e arrasta, ele já cria esses ripados. Isso aqui não está sendo feito manualmente, tá? Então, claro que depois a gente precisa fazer um ajuste fino, né? Porque isso aqui a gente está em etapa de planta ainda, então se você olhar existe por conta do arredondado. Deixa eu diminuir aqui minha linha. Existe por conta do arredondado, né? Um gap aqui, ó,
que essas linhas estão entrando uma na outra, mas isso aqui não foi desenhado cada ripinha dessa. É um comando que a gente dá e ele já desenha a ripa ao redor da bancada toda. Então isso facilita muito a você acelerar o seu processo de execução. Se eu puder te dar uma dica, migre sim. Não é fácil, é trabalhoso, você precisa de dedicação, você precisa ter tempo para isso, e de certa maneira prever gaps de tempo na sua agenda para você começar a fazer esse processo de migração. Aqui na Maia a gente ficou um ano migrando. Foi um ano inteiro, né, com vários times para você conseguir migrar pro BIM, tá? Mas claro, a gente criou vários times, a gente criou várias turmas. Então essas turmas elas foram fazendo a aula e a partir da finalização daquela aula, todos os projetos novos tinham que vir em BIM. Então isso foi meio que uma imposição nossa, tá? Vamos lá, seguindo. Então, acho que respondi aqui a dúvida da Ana Carolina. A Carol perguntou sobre os pilares na planta. A gente gosta de marcar os pilares, então é importante que você pegue com a construtora a alocação dos pilares para eles serem demarcados em planta. Porque às vezes você quer quebrar uma parede e isso é de extrema importância, gente. Às vezes você quer colocar um ar-condicionado e ali tem um pilar e você não sabe. Então é importante você marcar na sua planta e eu faria uma chura um pouco mais escura também, tá? Vamos lá, próxima dúvida da Carol também. O projeto de iluminação é desenvolvido no escritório ou vocês terceirizam? Bom, a gente não faz. Eu considero o projeto de iluminação um projeto técnico. Então a gente não executa os projetos técnicos. Dependendo do cliente, eu acho que, né, dependendo do cliente, você precisa entender o quanto ele é atento à parte de iluminação. Para mim, a iluminação é muito importante, ela que vai dar o brilho de todo o seu projeto. Então, a gente pergunta se o cliente quer, né, ir nas lojas, as lojas fazem as propostas para iluminação, ou se o cliente quer contratar um projetista de iluminação. Raríssimas lojas, inclusive, fazem o projeto de iluminação, né, aquela coisa de fazer o projeto sem custo, mas algumas delas, poucas, vendem o projeto como se fosse uma primeira etapa ali. Então, facilitaria para você conseguir ter o projeto e não necessariamente estar comprando as peças naquela loja e depois, no segundo momento, você fazer esse orçamento. Mas eu considero a iluminação muito importante. Inclusive, todos os projetos inúmeras situações que a gente já teve do cliente fazer um projeto com um projetista e depois ir comprar com distribuidora de lâmpada e peça, realmente foi o caos. Então, eu não gosto, tá? Vamos lá, a gente tem mais uma dúvida para poder a gente esclarecer aí. E aí a Carol perguntou aqui, deixa eu dar uma olhada. Quando vocês usam mesa de cabeceira planejada, fazem sempre o recuo para tomadas no próprio móvel? Na verdade, eu gosto muito de fazer, porque eu gosto de tirar as tomadas do campo de visão. Então, isso é uma coisa que a gente pergunta para o cliente, Carol. Cliente, você quer suas tomadas mais à mão? Porque às vezes o cliente é mais idoso ou não quer esse negócio de abrir uma portinha para ligar alguma coisa. É, a gente pergunta se ele quer a tomada um pouco mais à mão ou se a gente pode fazer desse formato. Então, eu acho que é uma pergunta que você pode fazer para o seu cliente, mas a gente, em grande parte das vezes, sim, a gente faz isso. A gente sempre coloca as tomadas escondidas, tá? E os interruptores, é válido a gente lembrar, a gente coloca na lateral. A gente faz um recuo na mesinha de cabeceira e a gente bota o interruptor na lateral, porque aí também não fica em cima. Fica muito mais limpo, né? O ângulo de visão. Eu gosto muito mais. Bom, mais alguma dúvida que vocês queiram tirar? Vocês fazem o projeto interno das marcenarias. Eu costumo fazer, mas conheço escritórios que não fazem. Na verdade, a gente faz o desenho das marcenarias, a gente faz o detalhamento, mas a gente cobra do cliente. Então, é a parte. Então, a gente vende o projeto, mas a gente bota uma porcentagem do projeto se o cliente quiser todas as marcenarias detalhadas. Porque a gente sabe que muitas das lojas não aproveitam a nossa marcenaria, né? Principalmente o desenho dos armários. Essas marcenarias que são de painel, de detalhe de espelho, de tudo que a gente usa de lâmina natural de madeira, que normalmente é feito com marceneiro, empresas de marcenaria, a gente gosta de desenhar, mas é a forma que a gente encontrou
de não onerar, né, o nosso projeto e realmente só quem quer aquele projeto detalhado nesse nível de informação, a gente cobra a parte, tá? Bom, vamos lá. Acho que a gente teve aí uma grande interação das duas, tanto a Carol quanto a Ana Carolina. O Marcela, Giovana, meu time que está aí comigo. Vamos sortear as meninas, né? Que são as duas que mais interagiram aqui hoje. Os outros estão caladinhos, né? Simone tá aí também, Simone. Tá mais calada. Fernanda, eu tô vendo que também tá aí. Lânia, beijo, Lânia. Vi que você tá aí participando hoje com a gente. Acompanho você, viu? Vi que você foi lá na inauguração da Casa Cor, postou vários vídeos. Então, vamos sortear entre as duas meninas para elas virem ao escritório, para a gente poder conversar um pouco. A Lânia fez uma pergunta agora na 45 do segundo tempo, viu? Deixa eu fazer aqui a resposta da Lânia. Oi, Arnaldo. Como são as visitas com cliente em loja? Gente, as visitas com cliente, a gente acha que para eu garantir a qualidade do meu trabalho, eu preciso visitar essas empresas, e eu preciso passar para essa empresa todo o meu conhecimento técnico. Então, uma coisa que a gente faz, a gente tem um checklist que a gente acompanha a gente na ida das lojas. Que bom que foi a primeira vez que você conseguiu participar, viu? Tô lendo aqui. Mas a gente tem um checklist nas visitas das lojas que a gente leva para corrigir os projetos. Então, vai para corrigir projeto de iluminação, leva o checklist de iluminação. Vai corrigir marcenaria, leva o checklist de marcenaria. Porque ajuda você a lembrar das coisas, tá? Então, isso para mim eu acho que é uma coisa muito importante. Certo? Então, gente, vamos encerrando por hoje. A gente agradeço aí toda a participação, né? As pessoas que vêm sempre, toda segunda-feira, estando aqui comigo. As aulas ficam gravadas, então quem quiser depois mandar para um amigo, saber que alguém está precisando de uma informação que a gente falou aqui na aula, pode mandar, compartilhar. Curtam lá a nossa página no YouTube, tá? Ativa o sininho, né? Ah, chegou o meu dia de falar ativa o sininho. Então, é isso, gente. As meninas vão sortear aí entre vocês três e a gente se vê na próxima aula. Beijos e até mais.